Estamos recebendo aqui nos estúdios da Folha Noroeste o Dr. Wagner Frassini. Ele é graduado em Medicina pela USP, especialista em cirurgia geral e digestiva. Ele é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e supervisor técnico de saúde de Pirituba, Jaraguá e Taipas. Também é pós-graduado em saúde pública, epidemiologia e administração hospitalar. Obrigada pela presença, Dr. Wagner. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite e estou à disposição. Dr. Wagner, vamos falar sobre a vacinação. A vacinação da febre amarela não atingiu a meta, estamos na faixa de 57%. O vírus ainda segue circulação no município de São Paulo? O que acontece é o seguinte, a gente tem duas coisas a considerar. No município como um todo, atingimos 57%. Na nossa região, Pirituba, Jaraguá, Taipas, São Domingos, já atingimos a meta. A população da região está coberta, nós não temos mais nenhum indicador objetivo de circulação do vírus na nossa região. Isso é um alívio, né? É um alívio muito grande, foi um trabalho muito exaustivo. Nós temos aqui na região 461 mil pessoas e com um grande trabalho que foi feito na supervisão de Pirituba, com as equipes atuando fortemente em ações de rua, postos volantes, vacinamos em shopping centers, em estações de trem, feira livre, em tudo que é canto. Fomos bater a porta das pessoas. Isso trouxe a Pirituba esse enorme salto nesse processo. Então, Pirituba está fora desses números do restante do município. E a vacinação da gripe? A vacinação da gripe o vírus responde por 2 em 3 óbitos. São mais de 800 mortes. Qual é a resistência que as pessoas têm ainda em tomar a vacina da gripe? Existem situações que são mais do âmbito pessoal. Algumas pessoas acreditam que a vacina possa trazer reações adversas, que possa expô-las a algum tipo de risco. Fake news também contribuem muito para sem dúvida, deixar... sem dúvida, hoje nós vivemos no mundo da disseminação das notícias, né? Nem sempre as notícias divulgadas são pertinentes. E aí circulam rumores, boatos. O que a gente precisa dizer às pessoas, porque isso é o importante, a vacina é segura, a vacina é disponível e as pessoas precisam procurar as unidades de saúde e tomarem a vacina. Também aqui na nossa região eu tenho uma excelente notícia. Nós conseguimos vacinar todas as nossas gestantes, conseguimos vacinar a nossa população acima de 60 anos, conseguimos vacinar todos os trabalhadores que são faixas de risco que nós consideramos, e agora nós estamos centrando as nossas ações na vacinação da população infantil. Nós temos aqui um acordo que nós fizemos com a Delegacia Regional de Ensino para que as nossas equipes de saúde possam ir às unidades educacionais e vacinar todo mundo. A faixa etária também foi ampliada, né? Foi ampliada. Hoje a gente está vacinando crianças a partir dos 6 meses até 9 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 10 anos incompletos. E a faixa de 50 a 59 anos também? Também foi ampliada. Antes era apenas para pessoas acima dos 60 anos e hoje é a partir dos 50 anos, né? Por que tantos casos de vítimas? O vírus ainda circula, no inverno se acentua? O vírus da gripe ele é sazonal, né? Via de regra, nos períodos mais frios do ano, no inverno, é quando as condições de transmissibilidade se tornam mais complicadas e merecem mais atenção. Então ele circula e ele tem uma característica de mutabilidade, ou seja, ele ao longo dos anos ele sofre transformações. Por isso que sempre a gente faz as campanhas, porque as vacinas vão sendo ajustadas às novas características do vírus, né? Pessoas que têm mais idade ou que sofrem de doenças crônicas, doenças que comprometam a imunidade, pessoas portadoras de doenças neoplásicas, elas são
população de maior risco em adquirindo o vírus, poder desenvolver complicações que em geral são respiratórias, né, são pneumonias e situações desse tipo, que lamentavelmente podem levar ao óbito. E a vacina protege contra 3 subtipos de vírus, né? Isso O mesmo. H1N1, Isso mesmo. o H3N2 e o influenza B, né? Exatamente. São A letais. gente fala, ela é polivalente, né? Porque ela pega esses 3 grupos de vírus, né? Então, assim, qual é o recado que a gente precisa dar à população? Vacinem-se. Procurem as unidades de saúde, tomem a vacina, porque é um instrumento muito eficiente para a prevenção, não só da doença em si, mas das complicações e, eventualmente, do óbito. Há alguma outra forma de se prevenir além da vacina? Sem dúvida. É muito importante, primeiro, lavar as mãos. Isso é muito importante. Tomar cuidado com ambientes de grande concentração de pessoas e que não sejam ambientes bem ventilados. Evitar o contato com pessoas que estejam em gripe, com a gripe, né? Essas são as coisas mais importantes a serem feitas. Febre amarela aqui, ok. Febre amarela na nossa região, depois desse longo trabalho, foi um trabalho realmente muito difícil, a supervisão de Pirituba, nossa região, foi a primeira na cidade de São Paulo e segue sendo quase a única que atingiu os índices de cobertura preconizados. Então, quero dar aqui os parabéns à população de Pirituba. Nenhum óbito. As equipes de saúde. Não tivemos nenhum óbito de morador da nossa região. Doutor Wagner, nós sabemos que as AMAs estão sofrendo aí, estão, na verdade, tendo uma reestruturação e uma reorganização. Queria que o senhor explicasse. Muita gente fala assim, eu vou até a AMA, mas eu não sou atendido, não tem médico, ou então não existe mais o pronto atendimento. O que na verdade, acontece de fato? As AMAs são equipamentos de saúde dentro de um contexto de atendimento do que nós chamamos queixa-conduta. Em outras palavras, alguém apresenta um determinado quadro agudo, estava bem, por exemplo, acordou com uma dor, procurou o AMA. O que vai acontecer? Lá ela será atendida e medicada para aquele problema momentâneo que ela apresenta. Pontual. Pontual. Ela nem será registrado esse atendimento num prontuário, será registrado numa ficha de atendimento, como se fosse um modelo de um pronto-socorro ou de um pronto atendimento. Quando ela recebe alta desse atendimento, ela vai para casa, ela não tem a continuidade do tratamento. O modelo de reestruturação que se pretende, que é a RAS, ele objetiva trocar esse processo de atendimento queixa-conduta, ou seja, atender pontualmente o problema, por um processo de atendimento que nós chamamos linha de cuidado. Ou seja, esse paciente precisa ser atendido, gerar um prontuário e, a partir daí, ele ter toda a sua saúde avaliada pela equipe multiprofissional e poder entrar no sistema para ser atendido num ambulatório de especialidade, se for o caso, ser internado num hospital, se for o caso, poder ser operado, realizar ter um exame, acompanhamento, né? Ou seja, um segmento. Ele precisa ter um acompanhamento. E não é naquele momento, é ao longo da vida dele. O que se pretende com a reestruturação é a troca de um modelo assistencial baseado na solução imediatista de uma queixa por um processo de atendimento contínuo, com um nível de atenção maior, com um diagnóstico preciso, com uma terapêutica correta, com realização dos exames pertinentes e assim por diante. Então é isso que é a RAS, a Rede de Atenção à Saúde. A RAS foi discutida com a população aqui no nosso território? Aqui em Pirituba, o processo foi amplamente discutido. Em todas as unidades de saúde do território, o processo foi discutido.
pelos gerentes, com os trabalhadores da unidade, com os conselhos gestores das unidades, que são os representantes territoriais, representam a população usuária, e as informações antes da implantação foram todas discutidas com a população. Ninguém vai ficar sem atendimento. Eu tenho uma dor, eu vou até a AMA, eu vou ser atendida. Sem dúvida. Porque a AMA reestruturada, e na nossa região a gente precisa deixar isso bem claro, só aconteceu no AMA Domitila. Foi a única AMA de nossa região até o momento que passou pelo processo de estruturação. E por que ela? Ela foi escolhida para ser a primeira justamente porque o entorno garante as condições de se fazer a mudança do modelo com bastante tranquilidade. Por quê? Os plantonistas que antes atendiam no AMA, é esse tipo de profissional que hoje a unidade não dispõe mais. Por quê? Porque em vez de ter plantonistas atendendo queixa-conduta, a unidade hoje tem equipes do saúde da família que atendem todos os moradores do entorno e quando há necessidade de um atendimento pontual no AMA, são os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe multiprofissional do saúde da família que garantem a continuidade desse atendimento. O senhor acredita que essa reestruturação vai dar excelência ao trabalho que é feito no SUS? Eu não tenho dúvida, eu estou convencido, né? A gente sabe que o SUS ele tem aí 30 anos, podemos dizer, nesse processo evolutivo. É um processo em construção, nenhum de nós da saúde se arvoraria a dizer que nós atingimos o nosso objetivo. Não. O nosso objetivo é o objetivo de excelência no atendimento à população. O nosso trabalho é todo voltado nessa linha. O SUS está em construção. Quando as pessoas falam assim, eu fui até uma AMA e não fui atendido ou não tinha médico, isso é outra questão à parte dessa reestruturação? Sem dúvida. Nós temos que distinguir duas situações. Uma situação é a de, eventualmente, numa determinada AMA que não passou por reestruturação, alguém ir lá e, de repente, naquele dia, naquele momento, não havia um médico. É verdade, as pessoas têm razão. Quando as pessoas dizem, olha, eu estive não sei onde e naquele dia não tinha médico. E não tinha. Por quê? Por alguma razão isso ocorreu. Não desejamos isso está errado. Mas acontecem imprevistos que eventualmente impedem a presença do profissional. Essa reestruturação visa corrigir isso? Sem dúvida. Um dos grandes ganhos que a reestruturação trará é que quando você troca o modelo queixa-conduta, ou seja, tem lá o plantonista. Se o plantonista não está lá, porque ele ficou doente, sofreu um acidente, ele está de férias e nós não temos, por razões contratuais, condições de repor, por uma série de motivos, a população fica descoberta. Quando nós utilizamos o modelo Estratégia Saúde da Família, nós ampliamos o número de profissionais que estarão atuando. De maneira que esse tipo de risco, fui lá e não tinha médico, ele desaparece. Porque serão várias equipes com vários médicos, com várias enfermeiras, com vários auxiliares. Nós temos duas UPAs aqui na região. A UPA de Pirituba, que segundo a Secretaria da Saúde, deve ser inaugurada até o final deste ano. Confere isso? Confere. É uma excelente notícia aqui para a nossa região, né? As obras estão bastante adiantadas. Quando essa unidade for inaugurada, ela trará um salto na qualidade do atendimento à região, porque, entendam, é uma unidade com uma arquitetura muito boa, com um padrão de construção excelente, ambientes adequados para a instalação das equipes.
Capacidade de fazer cirurgias complexas. Capacidade de fazer um monte de coisa, só para se ter uma ideia. Hoje o nosso hospital de Pirituba, que é o único hospital municipal na região, tem 100 leitos. Somente a UPA agregará mais 30. Nós teremos um incremento de 30% na capacidade de leitos na região, somente com a inauguração dessa UPA. E a UPA City Jaraguá, as obras estão paralisadas, aguardando uma nova licitação. Eu gostaria muito de dar uma boa notícia sobre essa unidade também, mas lamentavelmente a gente precisa falar o que de fato está ocorrendo. A UPA City Jaraguá, que muitas pessoas nos perguntam, afinal, por que ela está abandonada? De fato, porque houve a falência da construtora responsável pelas obras, e isso fez com que o processo fosse interrompido de construção. O que precisa agora é se fazer uma nova licitação para a escolha de uma nova empresa que possa levar as obras adiante. O que nós fizemos para isso? É a nossa parte, né? A gente está cobrando ações nesse sentido, mas evidentemente isso passa por disponibilidade de recursos e todo o processo de burocracia que envolve as licitações. Mas a gente espera em breve poder dar uma boa notícia sobre isso também. Quem sabe o novo secretário que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, Edson Aparecido, consiga tocar uma licitação mais rapidamente, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui, muito esclarecedora a sua entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado, Cristina.